Olha, a gente falava com a Rita, né, sobre a medida provisória da subvenção ao diesel. Como a gente contou, os estados vão arcar com metade dessa subvenção de R$ 1,20, né, do preço do diesel por litro. Para a gente tentar entender os desafios dessa questão, a gente conversa agora com Renata dos Santos, secretária de Fazenda do Estado de Alagoas, que fala com a gente dos nossos estúdios da CNN em Brasília. Secretária, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Boa tarde, Vitor. Eu agradeço pelo convite, estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre esses temas que estão tão importantes, né, aí para a conjuntura econômica. Sem dúvida, né, secretária? E queria já adiantar, inclusive, né, o Estado de Alagoas aderiu a essa proposta do governo federal. A gente sabe que nos ditames dessa medida provisória espera-se que essa compensação, esse custo dos 60 centavos que vai caber aos estados, ele não vai sair efetivamente das contas. Só que eu queria entender, né, vai ser, na verdade, não vai ser repassado pela União. Eu queria entender se isso não pode impactar as contas, secretária. Eu queria entender se o Estado de Alagoas tem caixa, e não só de Alagoas, não sei se você poderia fazer uma análise um pouco mais profunda da situação fiscal também dos outros entes federativos. A caixa para fazer para cumprir com essa obrigação? Na realidade, Vitor, é assim, essa discussão foi feita entre todos os secretários de Fazenda no último Confaz, que foi realizado em São Paulo, com a presença do nosso secretário executivo, Rogério Seron, e foi discutido, na verdade, os impactos desse alta do preço do diesel, que é uma questão exógena, né, devido à guerra, mas que tem um impacto direto na vida da nossa população, não só alagoana, mas brasileira, né? Então, dado que essa medida provisória, ela tem uma questão temporal e ela vem no sentido de ajudar a unir forças junto ao governo federal para a gente tentar fazer com que esse preço chegue de uma forma mais amortecida, né, na ponta, além de tentar evitar a questão também do desabastecimento, dado que o que cabe aos estados junto ao governo federal é com relação ao diesel importado. Foi feito, claro, cálculo, né? Secretário de Fazenda vive de cálculo, e que num prazo de 2 meses, a princípio, que é o que está estabelecendo a medida provisória, é uma política pública feita no qual a gente vai aí estar contribuindo com o governo federal. Secretária, eu queria entender, né, na verdade, me alongar um pouquinho nessa discussão, porque, novamente, a gente sabe que estados como São Paulo, por exemplo, tem uma capacidade maior de caixa do que outros diversos estados. Se eu não estou enganado, Rondônia e o Rio de Janeiro não aderiram a essa proposta. Novamente, eu queria entender a situação fiscal, a possibilidade as projeções de impacto fiscal para o estado do Alagoas. No caso do estado de Alagoas, Vitor, a gente vem, na verdade, num processo de organização fiscal de algum tempo já, né? E eu estou desde o início lá no governo, desde 2015, comecei como adjunta e hoje sou secretária de Fazenda. Então, dado o tamanho do impacto, dado a relevância dessa política, o estado de Alagoas, neste momento, ele tem sim como arcar com essa política pública. Então, óbvio que isso, como a gente colocou muito bem para o governo federal, é algo que a gente, caso seja uma coisa mais do que 2 meses, vai ter que ser rediscutida, né? A gente está aí num ano complexo, que é ano de fechamento de mandato, a gente tem os artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal para cumprir, então é algo que tem que ser dialogado e o governo federal tem que se colocar de uma forma bastante interessante mesmo, de diálogo com os estados, tentando entender o ponto de cada um. E a gente, aí eu posso falar como secretário de Fazenda de Alagoas, o governador Paulo Dantas, ele entendeu que essa é uma política pública importante e sim, nós temos caixa para aguentar aí essa expectativa desses 2 meses e a gente espera que essa guerra, neste tempo, né, ela acabe para que a gente consiga seguir aí com a vida normal. Seja, né, secretário? Todos nós desejamos isso. Você falou sobre essa arrumação fiscal dos últimos anos. O estado de Alagoas, inclusive, aderiu ao Propag, né? Eu queria entender, olhando ali com alguns meses de adesão a esse programa do governo federal de repactuação das dívidas e, evidentemente, com essa perspectiva de fazer investimentos, que balanço a gente já consegue fazer acerca do funcionamento da inserção e do ingresso do estado de Alagoas no Propag? O estado de Alagoas, ele foi um dos primeiros, eu acredito, que fez a adesão, né? Nós fizemos toda a questão da entrega dos ativos, que são interessantes para que a gente tenha a redução desses juros. Estamos no processo de assinatura deste aditivo, a 9496, que é a lei da dívida dos estados junto à União.
E a nossa perspectiva, no caso de Alagoas, como a gente se enquadra em alguns parâmetros, além da redução da dívida, que apesar de ser uma dívida pequena do ponto de vista global, quando você faz ela proporcionalmente, o Estado de Alagoas ele tem um endividamento da década de 90 junto à União, que é bastante interessante. Então, a gente leva uma vantagem, né? A gente tem aí um benefício, na verdade, da assinatura do Propag por conta da redução dessa dívida, e também tem a questão do fundo, né? Então, como nós estamos na região Nordeste, o fundo de equalização, que vai ser distribuído entre os estados que aderiram de acordo com critérios que constam lá da lei, a gente também vai ter esse benefício. E o mais interessante do ponto de vista de política pública é que essa redução que a gente vai ter nos juros, né, a gente vai aplicar em educação, ampliando aí os cursos profissionalizantes para a nossa juventude lá alagoana e preparando eles para aí um mercado de trabalho, né, com uma inserção mais interessante, mais garantida. Queria conversar, né, me alongar nessa discussão, principalmente do ponto de vista de investimento, com essa troca, né, de ativos, com essa amortização daquilo que estaria compromissado com juros. Quais as perspectivas, então, para os próximos anos, né, dada exatamente essa adesão ao programa? Olha, Vitor, para os próximos anos, o governo de Alagoas, na verdade, ele já vem com um processo de investimento em infraestrutura ao longo dos últimos 8 anos, né? Pelo menos. Então, em média, a gente investe entre 10% e 15% da nossa receita corrente líquida. Então, agora, a partir dessa questão do Propag, a gente vai poder focalizar, de acordo com o que está aí nos parâmetros da legislação, específico para a educação. Então, a nossa Secretaria de Educação, junto ao MEC principalmente, né, vem organizando todo esse processo do fornecimento, da oferta de cursos para a nossa juventude. Então, a gente vai ter investimentos nesta parte de infraestrutura, vamos dizer assim, social, né? Que é da capacitação específica, não só dos jovens, mas também dos nossos professores, da nossa rede, mas também na parte de infraestrutura. Então, a gente tem que lembrar que a educação ela não é feita só ali o professor. Então, a gente tem um processo de adequação do salário, de valorização do salário do servidor. A gente vem num processo muito grande de adequação das infraestruturas das nossas escolas. E a gente também, Vitor, é um dos estados que mais investe em ciência e tecnologia por meio de bolsas, né, para quem está aí, tanto no ensino médio quanto na universidade. Então, o Propag, na verdade, quando eu costumo dizer para a secretária de Educação que a educação agora virou também um indicador fiscal. Porque se a gente não cumprir com o que está ali definido no Propag, simplesmente a gente está descumprindo com a questão com essa renegociação da dívida. Então, a nossa perspectiva é que o Estado de Alagoas, aí, nos próximos anos, ele deu uma virada de chave na questão, principalmente, do nosso jovem qualificado para o mercado de trabalho. Secretária, outra meta que está no horizonte envolve a universalização dos serviços de água e esgoto no estado até 2033, na esteira da aprovação do marco do saneamento, né, que a gente acompanhou durante a última legislatura pelo Congresso Nacional. Eu queria entender, nesse processo da concessão de saneamento, dos serviços de saneamento em Alagoas, tivemos esses 3 blocos, né? Hoje, olhando evidentemente, para o futuro, quais são as perspectivas acerca de se atingir a universalização dos serviços em 2033 a partir da concessão desses serviços? Vitor, assim, eu tenho bastante orgulho, até porque eu participei diretamente deste projeto, de dizer que Alagoas foi o primeiro projeto de saneamento, né? O bloco metropolitano da região metropolitana de Maceió foi o primeiro bloco que foi concedido lá em 2020 ainda, já temos aí 5 anos de concessão e já temos os resultados, tá, Vitor? Para você ter uma ideia, na região metropolitana de Maceió, a gente tem a bela cidade de Barra de São Miguel, que eu tenho muito orgulho de dizer para vocês que desde novembro de 2025 está universalizada, tanto de água quanto em relação ao tratamento de esgoto. O estado de Alagoas ele tem 76 municípios que já têm a concessão, né, dos 102. E então a gente tem a perspectiva que esses 76 até 2033 eles estão universalizados. A gente acompanha muito de perto tanto a questão da aplicação dos recursos no investimento por parte das concessionárias, como também do atingimento das metas dos indicadores, né? Porque não adianta também você só investir sem ver se a qualidade da água, se a vulnerabilidade da praia, ela está ocorrendo. Então está tudo dentro do que está programado, dentro do contrato.
e estamos aí num processo de organização que eu falo que são dos remanescentes, eu espero que a gente chegue aos 102 municípios, né, que é o último bloco de concessão que a gente está em fase de estudos e espero deixar aí para o próximo governo os estudos prontos para ser realizada a próxima concessão. Então eu tenho certeza que Alagoas, e tenho bastante orgulho disso, dizer que em 2033 a gente vai ter aí um estado universalizado com as nossas praias totalmente limpas e aí um último dado é que Barra de São Miguel, que é uma cidade que sofria muito no verão com falta d'água, dado que ela tem 10 mil habitantes e chegava a 200 mil praticamente no verão, hoje ela tem a água e ela é uma das 9 praias que estão 100% universalizadas no tratamento de esgoto do país. É a única do estado do Nordeste e eu espero que nos próximos anos esse número de praias seja o maior possível, seja em Pernambuco, seja em Sergipe ou na própria Alagoas, que é dessa forma que a gente vai garantir o nosso turismo de uma forma bastante qualificada. Sem dúvida, o turismo e qualidade de vida para a população brasileira. Conversei com Renata dos Santos, secretária da Fazenda de Alagoas. Secretária, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Vitor, muito obrigada e agradeço o convite, sempre estou à disposição. Nós também. Até mais.